Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 18 de dezembro de 2025, quinta-feira. Nós estamos de férias dos nossos cursos doutrinários, mas as nossas palestras públicas continuam acontecendo toda quinta-feira e toda segunda-feira, às 18h30. Só não vamos ter palestras no dia 25 de dezembro. Mas, fora isso, toda segunda e quinta estaremos aqui nos nossas palestras. E os nossos estudos, os nossos cursos, nós vamos retornar dia 2 de fevereiro. Dia 2 de fevereiro voltamos aos estudos, não é mesmo? E essa noite nós recebemos aqui a nossa querida irmã Glória Raquel, né? Glória Raquel Rodrigues, a nossa companheira, ela é Glória Raquel Cunha Rodrigues, não é isso? Eu É, isso aí. ali. Glória Raquel Cunha Rodrigues. A nossa irmã, ela é trabalhadora da UMEP, aqui de Petrópolis, que é a União Municipal Espírita de Petrópolis. Então, a Casa de Francisco de Assis também em Petrópolis, no bairro do Morém, e a nossa irmã Glória é trabalhadora da UMEP, que fica no centro da cidade, na rua Casimiro de Abreu. Então, estamos em Isso. casa, estamos na região serrana, em Petrópolis. E a Glória, ela vai conversar conosco sobre um tema do livro Rumos Libertadores, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. E o capítulo é o capítulo 54, que tem por título Comportamento Evangélico. Muito interessante esse tema, interessa a todos nós. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a irmã Carmen Matos, que é lá do Rio de Janeiro, para fazer uma leitura do preparo e a nossa prece de abertura. Carmen, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Glória, e a todos. O nosso preparo é desse livro aqui, Baltazar de Altivo Panfiro. E a página aberta é a 73, e ele nos diz assim: a ninguém é dado ver algo e não aproveitar para o seu engrandecimento espiritual. A ninguém é permitido apenas conhecer sem que distribua o conhecimento. Ao contrário, sejamos perdulários do conhecimento. Distribuamos tudo aquilo que sabemos a todos, a todo mundo, para que a vida em torno de nós seja um constante cantar de alegrias. Tá aí o recado, gente. Então, nós só temos a agradecer esse momento de estarmos aqui juntos para conhecermos melhor, para sabermos melhor, para podermos andar mais firmes, rumo ao nosso engrandecimento espiritual. Que Deus abençoe, que Jesus abençoe, que Francisco de Assis abençoe a todos nós, abençoe nossa amiga Glória, que veio com tanto carinho, tanta alegria nos trazer o seu conhecimento para que a gente possa aproveitar muito essa noite. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nesse momento, eu vou pedir aqui para a Glória. Glória, você tem até 7h20, 7h25 para fazer a sua exposição, tá bom? Que Tá Deus te ótimo. abençoe e continue a abençoar a todos nós. A palavra está com você. Obrigada, Rose. Obrigada a todos vocês que estão aí compartilhando conosco desses momentos importantes, né? Que a gente vai poder fazer reflexões interessantes, que essas reflexões que nós vamos fazer na noite de hoje possam calar fundo, né? Nos nossos espíritos, nas nossas almas, para que a gente possa cada vez mais ir caminhando, né? Desenvolvendo melhor a nossa espiritualidade, né? Então, assim, toda vez que eu vou dar palestra, o nosso compromisso é sempre que a gente possa alinhar as coisas que a gente lê, as coisas que a gente fala, com o nosso comportamento individual,
né? Porque a gente não pode ter um comportamento dissonante daquilo que a gente fala, né? A gente tem que ser coerente entre as coisas que a gente fala, as coisas que a gente prega e as coisas que a maneira com que a gente conduz a nossa vida. Então, nessas reflexões, né, comportamento evangélico, eu andei refletindo muito, porque eu estou num momento muito especial da minha vida. Então, tem momentos, a espiritualidade é muito interessante, como é que a gente nasce, cresce, vai se desenvolvendo e vão se desenrolando fatos da nossa vida que vão nos fazendo crescer, né? Quando às vezes a gente é muito jovem, né, esses fatos, de alguma maneira, às vezes de uma maneira inconsciente, eles vão se desenrolando e a gente não tem muitas vezes reflexões acerca desses fatos. Muitas vezes os fatos a gente vai sendo meio que, a gente se acha um pouco, muitas vezes, vítimas de alguns fatos das nossas vidas. Mas a proporção que a gente vai estudando, que a gente vai aprendendo, principalmente o Espiritismo, a gente sabe que nada é ao acaso, né? Que tudo que nos acontece, acontece para o nosso bem. Mesmo as nossas dores, o nosso sofrimento, as adversidades pelas quais a gente passa, todas elas vêm para nos ajudar a evoluir. Então, nesse texto aqui, eu achei muito interessante, porque me parece que ele fala muito, nos dedicando a um atendimento fraterno, né? Que muitos de nós têm em nossas casas, né? Muitos de nós têm esse atendimento fraterno em nossas casas, e eu não sei se eu consegui sair daqui. Peraí, eu acho que eu não estou me vendo. Só um instantinho. Eu acho que eu não estou me vendo, eu acho que eu saí. Eu vou entrar de novo. Não, nós estamos vendo você. Nós Vocês estão me vendo? Eu não estamos. sei o que está acontecendo que eu não estou me Vou dar vendo. uma pausa aqui Ah, rapidinho. já vi. Estou vendo sim. Tá, já vi, já vi. É porque eu estava recorrendo ao texto. Então, nesse texto, eu achei muito interessante, principalmente porque hoje, né, na palestra de hoje, a gente está exatamente mais ou menos no meio de dezembro, né, que é o nascimento de Jesus, né? E a gente fica vendo nesse texto do comportamento evangélico, né, uma referência também, bate a porta e a porta se abrirá, né? Que é onde está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fala sobre o busca e achareis. Então, é justamente isso. De que maneira a gente consegue adquirir aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente deseja, desde que a gente bata na porta e bater na porta certa e pedir da maneira correta, né? Então a gente está mergulhado aí nesse mês de dezembro, que significa exatamente nós espíritas, nós cristãos, sabemos que o mês de dezembro significa nascimento de Jesus, né? E aí a gente fica pensando que o nascimento de Jesus não se traduz nessa decoração que a gente vê muitas vezes nas cidades. Aqui em Petrópolis tem, no Rio de Janeiro tem, em vários locais do Brasil e do mundo tem, várias cidades do mundo tem. Mas a gente sabe que essa decoração de Natal não está absolutamente mesmo, embora elas sejam muito bonitas de se admirar, elas não têm absolutamente nada a ver com o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus não se traduz nem significa essas luzes decoradas que a gente vê nas cidades, né? Que encanta muitos de nós, e principalmente as crianças, né? Mas o nascimento de Jesus não é material. Ele não é material. A gente sabe que Jesus tem que nascer dentro dos nossos corações. E para cada um de nós, ele já de repente nasceu, já cresceu um pouquinho, para outros de nós ele está para nascer, para outros de nós ele está em embrião, numa fase embrionária ainda, está por nascer, e todos nós somos amados pelo Pai, né? Então, é esse nascimento de Jesus que se traduz e deve se traduzir através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes, né? Porque a gente sabe que tudo começa no nosso pensamento.
né? Em seguida, vai para a palavra, né? Após a gente refletir ou falar, às vezes até sem pensar, a gente fala sem refletir nas nossas palavras, e atitudes também. Então, a gente lembra que Jesus veio nos ensinar o amor, né? É basicamente isso que ele veio nos ensinar. E para alguns de nós, o amor já está sedimentado no nosso coração. Para outros, ele ainda está começando a nascer, né? E o que que é o amor? O que que é o amor? O amor é a compreensão, é a empatia, é a gente tentar compreender o outro diferente de nós, é o perdão, que eu considero como sendo uma das virtudes a serem alcançadas e construídas por nós, das mais desafiadoras, das mais difíceis. Eu considero o perdão como sendo uma das tarefas a serem construídas dentro de nós mais desafiadora. O respeito, né? O respeito ao diferente, porque muitas vezes nós sabemos, é muito fácil a gente se relacionar com os afins, né? Você gosta de quê? Você gosta de música clássica? Eu também gosto. Você gosta de blues? Eu também gosto. Você gosta de samba? Você gosta de. Eu não gosto, né? Então, é fácil a gente se relacionar com pessoas que têm as mesmas afinidades que nós. Mas quando a gente é convocado a se relacionar com pessoas diferentes da gente, né? É quando a gente precisa mais implementar e, de alguma maneira, dar o testemunho de respeito para essa pessoa. Respeito e tolerância, porque nós, muitas vezes, somos desafiados a vivenciar situações com pessoas que têm uma dificuldade, muitas vezes, muito grande em relação a nós. Às vezes, aparentemente, uma animosidade gratuita, às vezes não, né? Mas é onde a gente deve exercitar a nossa tolerância, né? A nossa paciência, porque às vezes, bem dentro da nossa própria família ou do nosso círculo social, algumas pessoas pelo menos internamente, em alguns momentos, nos tiram do sério. E é aí que a gente precisa exercitar a paciência. E por que é que a espiritualidade que Deus coloca pessoas, às vezes, para nos desafiarem? Justamente para a gente ter a oportunidade de exercitar essas virtudes, que são a paciência, a tolerância, o respeito, a empatia, a compreensão e o perdão. O perdão, então, pessoalmente, eu vou me permitir confidenciar uma vivência que eu estou tendo. Há pouco tempo, eu fiz um exame e vi que eu estava com um problema na tireoide, que talvez eu precisasse operar. Aquilo se movimentou dentro de mim, uma angústia que se movimentou dentro de mim, que eu comecei a tentar questionar qual era a razão daquele nódulo na tireoide. E aí eu fui pesquisar o que que era esse nódulo na tireoide. Então, dentro da psicologia, existe uma linha de pensamento que entende quais são as doenças que a gente faz e qual é a raiz dessas doenças. E aí eu fui pesquisando a raiz dessa doença do nódulo na tireoide e dizia assim: pessoas que têm, por hábito, né, têm a mania, têm a vivência de nunca expressar o que sentem, né, em geral negativamente, vão engolindo, 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 e aquilo vai formando um nódulo. Então, qual seria o meu desafio? O meu desafio seria começar a expressar o meu pensamento. Obviamente, de uma maneira respeitosa, quando alguma coisa acontecesse comigo de desagradável, da maneira como o Evangelho nos propõe, que é chamando aquela pessoa em particular, falando com carinho, mas demonstrando e expressando aquilo que ia no nosso coração e no nosso pensamento, né? Por exemplo, você de alguma maneira me tratou de uma maneira agressiva.
olha, aquele dia que você foi grosseira comigo, isso me deixou muito triste, me deixou assim até irritada, com raiva, né? Então, mesmo quando a gente precisa expressar as coisas que existem dentro da gente, a gente deve e pode expressar com respeito, né? Com parcimônia, sem desfilar um rosário de críticas à pessoa, né? Mas a gente deve sim, é o que o Evangelho nos diz. Se você tem alguma coisa contra aquela pessoa, vá, procure em particular e converse com ela, né? E assim isso começou a bater para mim profundamente e eu refleti nessa trajetória de reflexão. E aí eu vou confessar para vocês, foi um dos momentos mais ricos para mim internamente, espiritualmente, porque eu comecei a esmiuçar essa coisa, o que que aquela doença estava representando na minha vida, né? E aí, um dia, eu estava na reunião mediúnica, né, com uma companheira que é muito hábil na condução do diálogo com os espíritos, e ela falou assim: existia uma passagem em que um leproso procurava o Francisco de Assis e Francisco de Assis o curava, não é? E aí Francisco de Assis o curou e ele continuou seguindo Francisco de Assis aonde Francisco de Assis estava, né? Seguindo tempos e tempos. Até que um dia alguém cometeu uma injúria, uma agressão. Eu não me lembro exatamente se alguém conhece essa passagem de Francisco de Assis, depois pode até escrever aí no chat que eu vou rememorar. E aí a pessoa foi agressiva ou com Francisco de Assis ou com essa própria pessoa. E a pessoa ficou enraivecida, né? E aí Francisco falou assim: perdoa, compreende, busque entender o teu irmão. Não, mas eu não posso, eu não consigo. Francisco, perdoa, perdoa esse teu irmão. E aí o companheiro de Francisco de Assis, não, não perdoa, não perdoa. Moral da história, ele adormeceu e acordou novamente leproso. Eu, na minha inferioridade ainda, levei aquilo para mim. Gente, eu tô adoentada. Pode ser uma doença grave, porque realmente existe ainda essa possibilidade. E aí eu comecei a refletir e fazer uma associação da doença que eu estava vivendo com uma pessoa que tinha me feito uma agressão, uma grosseria aparentemente gratuita, e aqui eu, como boa canceriana que leva tudo para o coração, que é muito sensível, que é muito profunda, às vezes até dramática, eu levei aquilo e eu me veio à mente. Eu não consegui ainda perdoar essa pessoa. Eu preciso perdoar essa pessoa. Gente, isso foi de uma riqueza espiritual para mim e de um desafio espiritual tão grande, mas tão grande, que eu fazia, tinha os horários para eu fazer as minhas preces pela minha saúde física, porque o nosso corpo físico é um instrumento de Deus para a nossa evolução. E aí, na hora das minhas orações, eu orava assim. Meu Deus, espiritualidade amiga, me ajuda a perdoar. Eu sou espírita, eu sou cristã, eu sei da importância de perdoar, mas eu não estou conseguindo ainda perdoar. Tira isso do meu coração. E assim foi, e cada vez, umas duas ou três vezes, através dessa prece, dessa oração que eu fazia pela minha cura, eu pensava assim: eu preciso perdoar, me ajuda a perdoar. E a espiritualidade foi me trabalhando e trabalhando situações para que, num determinado momento, eu encontrasse de frente essa pessoa. E aí a coisa se suavizou, dissipou-se um pouco mais a minha dor,
e eu consegui tratar a pessoa, porque assim, eu acho que já é do meu temperamento, da minha personalidade não destratar ninguém. Mas eu estava numa coisa, numa dificuldade muito grande de lidar com essa situação. E aí a espiritualidade nos confrontou e eu pensei assim, realmente, a espiritualidade tem maneiras de atuar com a gente que às vezes a gente não consegue perceber. Então a gente tem que estar ligado nos sinais, não é? Então, e assim eu fui trabalhando o perdão, que é muito difícil. E eu ficava pensando assim, gente, aparece às vezes pessoa na reunião mediúnica, espírito na reunião mediúnica com ódio, porque foi assassinado, porque foi traído, porque foi não sei o quê. E eu, com essa grosseria que a pessoa me fez, eu não consigo perdoar. Mas nós somos assim. Às vezes uns são mais sensíveis, os outros são menos sensíveis. E é nessa trajetória espiritual que a gente vai caminhando. Há pouco tempo, eu ouvi uma fala da Ana, esposa do Júlio César Roriz, que eu achei muito interessante. E aí eu fico pensando exatamente que esse comportamento evangélico ele vai de encontro exatamente ao atendimento fraterno, que a gente pode fazer para um irmão, para uma pessoa que a gente não conhece, às vezes com hora marcada, às vezes sem hora marcada. E a Ana estava falando exatamente assim, porque algumas pessoas ficam preocupadas que o centro espírita está esvaziado, que o centro espírita está com menos frequência, principalmente algumas pessoas dizem depois da pandemia, né? Algumas pessoas se isolaram depois da pandemia e não voltaram a frequentar os centros espíritas. E aí ela fala uma coisa muito interessante. A gente precisa atualizar a nossa fala. A gente precisa, e o Espiritismo tem muito conhecimento para ajudar essas pessoas, mas a gente precisa entender o que que a gente está oferecendo a essas pessoas. O que que as pessoas estão precisando nesse momento? E as pessoas estão precisando, nesse momento, aliviarem as suas dores. Tem muitos pais com autismo hoje em dia. Tem muitos filhos pensando em suicídio, que os pais não absolutamente não sabem o que fazer. Algumas pessoas se acostumaram, estão desesperadas. Outras jovens, adolescentes se cortando. Na área da sexualidade, nós temos a homoafetividade, tem a transexualidade. Vocês já pensaram o que que é para um pai, para uma mãe, às vezes com muita dificuldade de compreensão daquele espírito que vem na condição de transexualidade? Então, nós precisamos, isso ela falou numa reunião num congresso, se eu não me engano, em Santa Catarina, e eu ouvi essa mensagem, eu posso depois até passar para a Rose, desse congresso da Ana, esposa do Júlio César Roriz, que é muito conhecido no mundo espírita, no universo espírita, no movimento, né? E, e dizendo isso, a gente precisa atualizar o nosso, a nossa fala, nosso discurso para a gente poder atender essas pessoas que verdadeiramente estão vivenciando dores, né? Porque as questões vão mudando. O que a gente tem de questão hoje em dia dentro do Espiritismo são diferentes questões diferentes do século passado, do início do Espiritismo, né? Antigamente eram outras questões. Hoje em dia são questões diferentes que a gente precisa, e tem no Espiritismo subsídio suficiente para aplacar a dor dessas pessoas, né? Então, é isso que a gente precisa atualizar, alinhar. A gente precisa ver o que é que o público está precisando para a gente poder atender esse público. Então, que a gente possa se capacitar a receber essas pessoas. E aí, neste comportamento evangélico, Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, nos diz assim: se um irmão ou irmã chega até nós, trabalhador do bem, bate à nossa porta,
devemos abri-la com música de ternura. O que é música de ternura? É afetuosamente, com carinho, né? E a gente percebe que, às vezes, mesmo dentro do movimento espírita, tem muitas pessoas que têm dificuldade de extravasar o seu afeto, né? De abrir o seu coração, de receber um coração amigo. E festa de emoção é com humanidade que a gente precisa receber. A gente precisa ter essa troca afetuosa de amor, não é? Então, chega um outro. Se ele chega com agonia, o que que é uma agonia? É uma aflição profunda, é um desespero, é aquele aperto no peito, é um sofrimento intenso que nos causa opressão e bate na nossa porta. Nós devemos abrir o nosso coração com a canção da esperança. O que que é isso? Meu irmão, isso vai passar. Isso é uma prova na sua vida. Isso vai te trazer um aprendizado que depois de passar dessa prova, você vai se fortalecer muitíssimo. Naquele seriado The Chosen, tem uma parte que eu acho linda, que Jesus está no barco com os discípulos e começa aquela tempestade e Pedro tinha uma personalidade assim, um temperamento muito forte e ele começa a gritar com Jesus, reclamando das dores que ele estava passando e Jesus fala para ele assim: Pedro, você sabe por que eu mando provas para você? Eu não lembro se essa foi a palavra que ele usou, se foi prova. Sabe por que eu mando adversidades para você? Ele, não, eu não sei. Ele, porque isso fortalece vocês. Isso fortalece vocês. Então, as provas, quando, quando vividas com pensamento em Deus, quando nós estamos sintonizados com a espiritualidade, mesmo doendo, as provas são neutralizadas, a dor, o sofrimento são neutralizados. Então, é assim que Jesus espera que a gente busque ir se transformando, né? Então, a gente deve abrir o nosso coração. Se chega alguém em agonia, com essa aflição toda, com essa angústia, a gente já deve abrir com a canção da esperança. Meu irmão, isso vai passar, porque tudo passa. Os sofrimentos são provas que devemos passar para crescer espiritualmente, porque senão a gente fica estacionado. E se nós soubermos aceitar essas dores sem revolta, com fé na espiritualidade, pedindo ajuda à espiritualidade e buscando recolher as lições que o sofrimento encerra, todos nós, sairemos vitoriosos das preciosas lições que elas nos trazem. E mais fortalecidos. Olha que coisa importante. E podendo, inclusive, inspirar outros companheiros que venham a sofrer dos mesmos padecimentos, das mesmas dores, porque a gente já aprendeu a lição, a gente já sabe o caminho. E assim a gente vai caminhando, caminhando e se espiritualizando. Ele continua. Se um companheiro nos procura, um companheiro, alguém nos procura receoso, devemos abrir as portas da nossa alma com a segurança da fraternidade. A gente precisa ser fraterno. Alguns de nós têm medo de pessoas, têm medo das pessoas, têm medo de ser rejeitado, por isso não se abre. Mas se for rejeitado, tudo bem, o problema é da pessoa, não é um problema nosso, né? Então a gente precisa expandir a fraternidade, como que dizendo que não vai faltar abrigo nem apoio, porque Jesus disse: pede que te será dado. Pede que te será dado. E outro dia eu ainda estava fazendo uma outra palestra e dizia assim:
quando a gente vai se espiritualizando e vai entrando num outro patamar de vibração, primeiro que a gente para de pedir besteira, né? A gente para de pedir coisas que são perecíveis, né? A gente pede confiança, pede coragem, a gente pede para se fortalecer internamente. Então, quando a gente começa a vibrar num outro patamar, tudo, não há coisa que a gente peça que não seja atendida. Porque aí a gente só pede coisas que são importantes para a nossa realização espiritual, para a realização espiritual do outro. A gente não pede coisas que prejudicam o outro. A gente pede coisas que nos ajudam e que ajudam também o outro. Ele continua assim: olha que interessante. Se alguém estende as mãos e nos pede algo, doemos a moeda da solidariedade. A gente ser solidário é tão importante. Como é importante. No mundo que a gente está vivendo, é, entre aspas, a gente está mergulhado é, num mundo de transição para regeneração. Esse mundo é extremamente desafiador, meus irmãos. Outro dia eu estava lendo no Regeneração da Humanidade, no Obras Póstumas, que Kardec codificou para nós. O Regeneração da Humanidade está lá. Depois vocês peguem, é muito bonito. É tudo que a gente já está vivendo. Então, é tudo assim, no momento, existem muitos suicídios no Brasil e no mundo. E ele fala isso lá, os suicídios se multiplicarão, inclusive em crianças. Olha que coisa, que, que porto para a gente trabalhar as pessoas que nos procuram, de- é, desanimadas da vida, desesperançadas, né? Então, ele fala isso, ao mesmo tempo em que estão nascendo crianças que já têm dentro de si isso que a gente está estudando no Espiritismo, essas crianças que já estão encarnadas já têm dentro delas mesmas. Elas já têm o Espiritismo dentro delas. Elas não precisam aprender porque elas já sabem. A gente ainda está aprendendo. E estão encarnando essas crianças, né? A música, a arte, a literatura, tudo vai se modificar, vai ser mais nobre, vai ser mais fluida, vai ser mais fraterna, vai ser uma vibração diferente. Mas a transição vai ser dolorosa, porque a gente vai ser desafiado, meus irmãos, a quebrar o nosso orgulho, quando o tivermos, o nosso preconceito, o nosso egoísmo, tudo que nos separa do outro. Então, a gente está mergulhado num momento histórico, espiritualmente, em que está acontecendo uma transição de prova e expiação para regeneração. E isso não é fácil. E a gente tem que se harmonizar todo dia. Porque às vezes, quando a gente menos espera, a gente é desafiado, a gente recebe uma agressão gratuita. E essa agressão gratuita é fortuita? Não. Ela tem uma razão de ser. Por que ela é colocada para nós, para mim, para o outro? Para que a gente exercite e busque praticar essa vibração espiritual mais sublime. Para que a gente busque perdoar o nosso próximo, né? Então, é, que a gente doe a moeda da solidariedade em forma de compreensão e amizade, sem censura, sem julgamento, porque a gente tem a tendência, sem querer, automático de julgar o outro, julgar e condenar. Analisar é uma coisa, mas julgar e condenar é outra. Sem azedume nos lábios e no coração. Ele continua: se alguém se aproxima e pede com o olhar, suplicando ajuda, mas sem palavras, com o olhar, às vezes a pessoa não tem coragem de pedir o que ela está precisando. O socorro para a ferida que o atormenta, que está um espírito perturbado. Não pergunta a causa
a causa profunda e oculta que ele muitas vezes não se atreve a dizer por vergonha, por culpa. A gente não sabe, meus irmãos, se a gente vai estar num atendimento fraterno atendendo um pedófilo. Nós não sabemos, mas nós temos que nos preparar para isso. Está lá no Sexo Obsessão. De que maneira a espiritualidade trata aquele padre que foi pedófilo? De que maneira? Compreendendo que ele era um espírito em evolução, sem julgamento, oferecendo ajuda, oferecendo apoio. Às vezes a pessoa nos procura com o coração carregado de culpa, de remorso, e nos cabe amenizar a sua dor. Lembrar sempre que o amor cobre a multidão de pecados. Recordando que todos nós caímos um dia. Se não caímos nessa encarnação, caímos em outro. Mas o importante é levantar e seguir em frente, quantas vezes for necessário. Chico Xavier já nos dizia naquele Evangelho de Chico Xavier, pelo relato de Carlos Bacelli, as pessoas têm que nos dar o direito de errar, porque a gente erra. E dar-lhe afeição ao lado do entendimento fraterno que ele precisa, que é como a gente atende as pessoas na nossa reunião mediúnica. Chega um médico que fez um monte de abortos. Como é que a gente lida com esse espírito? Recriminando? Não. A gente diz que todo mundo erra. E que bom que ele está arrependido. E quando ele for procurar o centro espírita, a gente tem que lembrar que aquela alma endividada está nos procurando, porque ela já está no momento de arrependimento. Ela já está fazendo o primeiro passo para a reparação dos seus erros, que é o arrependimento. Outra, se o sofredor te fala das necessidades que o debilitam intimamente, não importa de onde vêm essas dores. Enriquece-te de júbilos, a fim de poder dar algo da fortuna da tua fé. A nossa fé é uma fé pujante, pujante. Ela tem que ser assim. E todos nós aqui que estamos ouvindo essas palavras de Joana de Ângeles, temos já dentro de nós essa semente para ser esse servidor que eles estão esperando de nós. Porque nós assinamos lá em cima, no plano espiritual, na nossa programação espiritual, que nós seríamos. Provavelmente nós estamos sendo espíritas pela primeira encarnação. É nossa primeira encarnação como espíritas, quando Kardec estava lá codificando o espiritismo. Né? Então, se o sofredor fala das necessidades que o debilitam intimamente, não importa de onde vem essa dor, né? A gente tem que oferecer a ele um pouco da nossa fé. Porque Jesus disse: busca e achará. Se ele busca reabilitação e te explica o mal que ele fez, desata a fraternidade, deixa arrastar-te pela alegria de doar-lhe o perdão, né? Porque a espiritualidade perdoa a gente infinitamente. Perdoará o seu irmão 70 vezes 7. Se ele te busca em silêncio e segredo, esperando socorro e misericórdia, dá o que tem. E seja discreto benfeitor, sem sair alardeando aquilo que você fez. Seja aquele que oferta, que dá e passa, como o aroma que impregna e some. Mas não fica esquecido. Fica na memória do beneficiado, como uma inequívoca demonstração da misericórdia de Deus. Então, que a gente possa oferecer a esse irmão que nos busca em silêncio, esperando socorro e misericórdia, o que a gente tiver de melhor no nosso coração. Se alguém chega às portas da tua emoção e deixa que lhe percebas as dores excruciantes, imaginem agora
meus irmãos, alguém que vocês conhecem ou que vocês consigam imaginar que tenha dentro de si uma dor excruciante, aquela dor que dilacera o coração, que rasga o coração, que faz com que a pessoa não queira existir, mesmo sabendo que a morte não existe, porque existem espíritas e cristãos que pensam em suicídio e alguns chegam a realizar essa trágica solução, aparente solução, porque eles estão vivendo um momento de que eles não veem luz no fim do túnel, né? Então, se alguém chega para você e deixa que e te entrega em confiança a dor que ele está vivendo, mesmo que ele não se atreve a revelar, buscando em silêncio, nas portas do teu coração rico de plenitude, dá a tua parte de amor, dá amor. As pessoas estão muito carentes de amor. E a gente, que a gente ainda é ou já foi essa criança que queria amor para gente, e a gente já leu um pouquinho de espiritismo, já leu um pouquinho de cristianismo, a gente sabe que a gente tem que sair dessa posição de criança que quer amor. A gente tem que ir para a posição de uma pessoa madura que dá amor, que dá amor. Não que fica esperando, venha a nós o vosso reino, a parte que o outro possa nos dar de amor. Que a gente vai estar dando em nome de Jesus, por Jesus e com Jesus, porque a gente vai estar afinado com a espiritualidade, com os auxiliares de Jesus, nos impulsionando para o bem. Né? Então, a gente precisa, nesse momento, é, fortalecer a esperança das pessoas, fortalecer a capacidade que elas têm de superar as próprias dores, de superar os desafios, as adversidades que elas estejam vivendo, qualquer que seja a adversidade, seja a adversidade física, de uma doença às vezes incurável, seja a adversidade espiritual e psíquica, às vezes de um transtorno gravíssimo, né, de uma obsessão grave, da qual ela não está conseguindo se desvencilhar, que nós sejamos os mensageiros de Jesus, os mensageiros de Deus, né? Porque reforçou o divino amigo, olha que frase linda que ele fala: aquele que bate encontra a porta aberta, o que pede recebe, e o que busca acha. Então, todos nós que estamos buscando consolo, que estamos buscando compreensão, que estamos buscando conhecimento, acharemos fatalmente, né? Porque a espiritualidade está aqui para nos oferecer isso tudo, tudo que nós precisarmos em termos espirituais para nós nos harmonizarmos. Gente, vem aí o Natal. Quantas pessoas vão passar o Natal sozinha? Quantas pessoas, muitas pessoas, vão passar o Natal sozinha, porque às vezes não tem uma família. Ou porque às vezes foi uma pessoa tão difícil nessa encarnação que ninguém quer ficar perto dela. E muitos de nós temos mais do que algumas pessoas não têm. Olhar para uma pessoa em situação de rua, com tanta necessidade, não tem teto, não tem comida, não tem afeto, não tem compreensão. E ainda, é isso que a gente tem que entender, que o bem a ser realizado é um desafio muito grande, porque não é fácil a gente estar nessa lida do bem, a gente é muito testado, a gente muitas vezes passa uma rasteira na gente. Vocês não veem agora o padre Júlio, o Lancelotti? Cara, então que ele não, que é uma pessoa que se dedica a esse povo em situação de rua, dando comida, dando abrigo, cortando cabelo, dando amor, dando amor. Outro dia ele falou uma coisa tão interessante.
que ele falou assim: as pessoas exigem muito, exigem da pessoa em situação de rua coisa que elas mesmas não conseguem fazer. Quando um morador de rua, por exemplo, ele tem desejos e tem desejo, às vezes ele está irritado, mas às vezes a gente não está irritado também. Às vezes você dá uma coisa e o cara fala assim: ah, eu não quero isso, eu queria aquilo. Por que a gente não faz isso na nossa vida? Por que que a gente tem que é, retirar esse direito da pessoa em situação de rua de ter desejo, de ter individualidade? Não, tem que aceitar o que a gente está dando, tem que aceitar roupa suja, tem que aceitar roupa rasgada, tem que aceitar, às vezes, uma comida que não é aquilo que ele quer comer. Tudo bem, a gente dá o que a gente pode e ele recebe o que ele consegue, não é? E aí, é, olha só o que que ele fala. Então, todos nós que batemos, porque a gente bate na porta da espiritualidade, a gente não ora para pedir as coisas. Às vezes a gente ora por um filho, às vezes a gente ora por um parente, às vezes a gente ora por pessoas que a gente sequer conhece, para que ela possa receber o alimento da espiritualidade. E ela recebe, porque hoje em dia já existem pesquisas comprovando que aquelas pessoas que recebem prece, elas têm um diferencial significativo em termos de recuperação que aqueles que às vezes não são submetidos à prece não têm. É claro que nem todos estão suscetíveis de serem curados, mas muitos que estão e recebem prece são. Então, olha só o que que ele fala. Chegará também o seu momento de bater. Eu tenho batido, de pedir e de buscar. Se por acaso não te encontras a fazê-lo ainda, eu já me encontro para fazer. E mesmo que não necessites do teu irmão para te ajudar, o que de forma alguma ocorre porque ninguém na Terra se acha em regime de completista. O que que é completista? Aquela pessoa que já fez o que ela precisava fazer. Ela só precisa mais um tempo na Terra para completar umas coisinhas ou outras, mas não tem mais prova, não tem mais expiação, não tem mais grandes desafios. Então, nós ainda temos desafios. Então, se a gente ainda como necessitado, se a gente ainda não foi necessitado, um dia talvez haverá que a gente precise bater e pedir. E a gente não poderá passar para evoluir sem bater, sem pedir e sem buscar a misericórdia de nosso Pai, que nunca nos falta, em considerando as nossas infinitas necessidades, porque nós temos infinitas necessidades, não é, meus irmãos? Então, é isso que a gente precisa colocar dentro do nosso coração. Para uns é mais fácil, para outros é um pouquinho mais difícil, não importa, né? O que importa é que a gente está a caminho da nossa evolução, né? Estamos aqui abertos a ouvir, refletir, ponderar, estudar e buscar ser melhores, mesmo com os nossos erros, porque Joana de Ângeles nos fala, quando a gente tem limitações, mas isso não invalida o nosso desejo de santificar nossa existência atual. A gente tem erros? Tem, tudo bem, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque Deus nos ama assim, da mesma maneira, né? E que a gente possa perceber o quanto a gente é importante para a espiritualidade. A gente é tão importante para a espiritualidade e a espiritualidade é tão importante para a gente. Nós somos muito importantes uns para os outros, né? Então, que a gente caminhe com essa certeza, né, de que nós jamais estamos desamparados e que a gente possa é, oferecer ao outro aquilo que já tem dentro do nosso coração. Esse é o meu desejo para mim, para todos nós que estamos aqui, para todos nós que nos ouvirão,
né? Que a gente possa caminhar firme na direção do nosso crescimento espiritual. Muito obrigada, meus irmãos. Obrigado, minha irmã, pelo seu estudo, pela sua reflexão muito profunda, muito verdadeira, muito necessária nesse momento que nós estamos vivendo aqui. E você falou que ia mandar mensagem para a gente. Eu queria que você mandasse para eu repassar a mensagem para os companheiros, mas tem um companheiro aqui que não se identificou, o telefone dele é Samsung SM, eu não sei quem é, então não tenho como mandar mensagem. Eu mandei até no chat uma mensagem para essa pessoa, para ela se identificar, para eu poder colocar a mensagem para ela também, né? Porque Entende? essa mensagem é muito linda e todos nós precisamos lê-la, refletir mais uma vez sobre essa mensagem, esse tema, né? As nossas palestras, agora, do mês de dezembro, elas estão assim, centradas nesse tema: amor, né? Caridade, respeito pelo nosso próximo, porque é isso que nós precisamos, né? Nós precisamos Verdade. disso para podermos crescer, para realmente fazermos a diferença e tornar essa reencarnação aquela reencarnação mais importante que todos nós já tivemos. Porque É é isso aquela aí. reencarnação onde nós podemos fazer diferente, né? Do que já Com fizemos. certeza. Com Então, que certeza. nós possamos realmente refletir sobre esse assunto tão importante. Leve o nosso abraço do coração, nosso beijo aos irmãos da UMEP, que você e eles tenham um lindo Natal, de muita paz, de muito amor, e que a gente continue trabalhando, trabalhando muito. E se temos um pedido a fazer ao Senhor, vamos pedir que Ele nos dê ombros fortes, Isso aí. para a gente continuar a caminhada, que ainda Isso temos aí. Ombros fortes traduz tudo que a gente precisa, né? Eu estou vendo aqui, eu tenho que dar um abraço na Denise, eu lembro que você ajudava a gente muito quando a gente começou a nossa ação, porque a gente tem uma ação chama Ajudar no Sentido de Vida, né? Que a gente começou na pandemia, que a gente ficou preocupado, gente, o povo vai ficar sem emprego. Aí a gente começou numa ação que cresceu e até hoje está lá. Se vocês quiserem conhecer, vocês podem acessar no Facebook e no Instagram. É Ajudar no Sentido de Vida. E a Denise fazia máscaras para gente, porque era o tempo da pandemia, e aí tinha muita gente que fazia máscara, e a gente saía, corria atrás e tal, e era muito maravilhoso, né? Assim, a mobilização de todo mundo. E é isso aí. Então, um beijo grande, Denise, para você no seu coração. Muita saudade, energia maravilhosa sua. E, aliás, de todos vocês aqui, da Carmen, Ana Maria, é quem eu estou vendo, né? Dulcineia, Ana, devem ter outras pessoas que eu não estou tem um enxergando. Estão Samsung, aqui. eu vou pedir para o Tem um Samsung Samsung aqui. se Então, é, identificar, gente, senão não vai poder é. ter a mensagem Eu dessa também desejo a todos vocês um Natal de muita harmonia, gente, que é isso que a gente precisa, né? Ombros fortes. certeza, com certeza. Então, meus irmãos, nós vamos nos despedindo aqui dessa nossa reunião, que eu tenho certeza que todos vocês gostaram, porque eu gostei muito. E eu vou pedir para a nossa irmã Dulcineia fazer a nossa prece de agradecimento. Dulcineia, faz para a gente, por favor, minha amiga. Sim, boa noite, gente. Um toque do coração, né? Um acalento para as coisas que a gente busca, né? Que a gente, nessa caminhada, né? Buscar crescer, né? O nosso crescimento. Vamos na nossa prece, querido Senhor. Somos gratos, Senhor, por, nesse momento, podermos estar reunidos, aprendendo um pouco mais, podendo crescer um pouco mais com a nossa irmã, usada por Deus, pelo Senhor, para trazer a mensagem para os nossos corações, que é um acalento, é um abraço fraterno para todos de coração. Nós somos gratas, Senhor, por tudo que tem sido feito das nossas vidas,
pelo aprendizado de cada dia. Cada dia nós podemos crescer um pouco mais, aprender um pouco mais. E essa lição que foi nos dada hoje, que foi trazida para os nossos corações, nós somos muito gratas, Senhor, por tudo. E que nós possamos ter uma noite abençoada e possamos estar refletindo ainda sobre tudo aquilo que ouvimos nessa noite. Somos gratos, Senhor, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a Glória a Deus. palavra da noite, gratidão. Gratidão a Deus por tudo que já temos Por tudo. recebido, né? Já recebemos Sim. muito. Posso Então, só falar uma coisa? Glória, Eu acho que é isso. Essas coisas todas que eu pesquisei e que eu trouxe aqui para vocês, principalmente em relação a gente se doar para todo espírito, qualquer que seja ele que nos procura, porque a gente sente, isso é uma coisa que a gente percebe, que às vezes no movimento espírita ainda existe muito preconceito contra o trans, contra aquele, contra esse, contra aquele, e a gente precisa quebrar com isso, porque a gente é de Jesus. Então, às vezes a gente tem um filho que está no desvio, às vezes a gente tem uma filha que está se. Entendeu? E a gente precisa quebrar os nossos preconceitos para, de fato, ajudar essas pessoas que realmente estão precisando da nossa palavra. É só isso. Obrigada, Rose. não, Muito não, é obrigada. perfeito o que você falou. Temos que acabar com esses preconceitos, né? Quem disse que porque uma pessoa é trans, é bi, é tri, é o que ela quer, ela Sim, não é uma pessoa de Deus, não é uma pessoa cristã. Muitas vezes exatamente. aquele que critica é que está afastado, não é? E ele demonstra isso Sim, na sua crítica ácida, não é? Porque é Jesus verdade. nunca criticou ninguém. Ele lembra É a passagem da verdade. mulher adúltera, né? Quando Jesus É. pergunta, onde estão aqueles que te acusavam? Ela diz, não sei, não sei, Senhor. Ele diz, eu também não te critico, eu também não te condeno. Exata, é aquela frase: aqueles que podem criticar, não criticam. Que tem Exato. moral, né, para criticar, não criticam. Então, que nós lembremos sempre dos exemplos que o nosso mestre deixou para a gente. E vamos fazer o possível, o máximo, o maior esforço possível para seguir exatamente a mensagem, os ensinos que ele deixou para a gente. Bem, meus Tá bom. irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, mas ainda teremos reunião dia 22, segunda-feira, e dia 29, duas segundas-feiras, que dia 25, quinta, não teremos, mas teremos ainda dia 22 e dia 29 até o final de janeiro. Depois voltamos a janeiro, continuamos com as nossas reuniões. E os Isso. estudos começam no dia 2 de fevereiro, tá bom? Porque as reuniões públicas não podem parar. Pode falar, Isso. Glória. Posso fazer um convite? No Claro. sábado, às 3 horas, lá na UMEP, vai ter um concerto de Natal. Eu devo estar lá. Quem tiver a possibilidade, que quiser ir ver esse concerto de Natal com o coral da UMEP, acho que vai ser muito bom. De repente, a gente poder se conhecer pessoalmente. Aí É vocês me sábado, dia chamam. Vão 20. ver. Sábado, dia 20, às 3 horas da tarde. Ah, tá. Vou fazer o Tá possível para bom? Quem puder. Denise também. E Denise também. Um beijo, gente. Um beijo para todos vocês. Paz e bem, como dizia Francisco de Assis. Paz e bem para todas. Tchau, Isso aí. gente. Uma boa Boa Tchau. noite, noite a todos, muita tá? paz e muita luz. Glória, muito obrigada. Tchau. Obrigada,